Documentário da obra de restauro arquitetônico, drenagem externa, monitoramento arqueológico, restauração dos bens artísticos, móveis e integrados da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, Corumbá de Goiás, Goiás, Brasil. Sim, foi por aqui, foi por esta ponte, para cada linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que um dia Juscelino Kubitschek passou, para vir conhecer o local onde seria edificada a futura capital federal do Brasil, que por meio de um concurso nacional veio a se chamar Brasília. Soldados da epopeia da construção de Brasília, recebo profundamente emocionado. Mas bem antes disto vir a acontecer, do outro lado da ponte, o que ficou para trás, desde a época dos bandeirantes, tinha-se notícia de um povoado que dividia suas terras com os índios caiapós, a cidade de Corumbá de Goiás. O povoado, hoje cidade, cresceu em torno da Igreja Matriz e é terra de um povo muito religioso, que desde 1750 mantém no mesmo local seu templo de veneração a Nossa Senhora da Penha de França, no centro histórico. Esta edificação passou por muitas intervenções, reformas, ampliações e restauros, ao longo dos seus mais de 200 anos de existência, que deixaram histórias para se contar. Na época eu trabalhei aqui, por mais de 2 meses, trabalhei aqui de servente. Foi quando escreveu essa Maria ali. Aí eu fiz igualzinho e ainda está até hoje, né? Um conjunto de casarões, com comércio varejista, cine-teatro, restaurantes, bancos, correios, pousadas, circunda a Igreja Matriz, sempre coroada por espetaculares céus. Sobre essa igreja aqui, essa Igreja Nossa Senhora da Penha de Corumbá, a gente, mais ou menos, acho que foi no ano de 2006, fizemos uma restauração completa do prédio, principalmente da parte de engenharia e arquitetura. Para vocês terem uma ideia, esse piso da nave central, ele tinha um aterro de quase 1 metro de altura, e essa área que hoje está toda protegida com papelão é justamente para proteger esse piso de IP, que ficou belíssimo, ficou muito bem feito. O processo de restauro arquitetônico foi para além de se reconstruir em alvenaria, carpintaria e pintura. Foi além de se restabelecer o prédio, sujeito a infiltrações, goteiras e infestado por cupins. Criou-se a valeta para a drenagem do terreno em volta da Igreja Matriz. Só que para isso, para a gente poder fazer o trabalho de drenagem e ventilação dessas paredes, é preciso um acompanhamento arqueológico. Lógico que a gente vai precisar cavar para fazer as valas de drenagem e aí, ao mesmo tempo, a gente já faz a pesquisa arqueológica. É possível a gente encontrar algumas coisas interessantes durante essa pesquisa, a pesquisa que vai nos mostrar. Nós fizemos a opção de uma marcação geodésica do espaço, uma captação via satélite e que dá pontos precisos. E automaticamente vai para um mapa, que é o mapa de localização que foi formulado em cores para esse projeto. A gente construiu uma estrutura de dreno que seja suficiente a eliminar as infiltrações, as umidades existentes na igreja. Com isso, dando mais durabilidade ao bem, ao patrimônio, e evitando manutenções ou obras futuras, que teriam um custo muito mais alto do que a gente fazer uma ação preventiva. O serviço foi mais amplo do que o esperado, pois na verdade eram várias frentes de trabalho e muitas das vezes, também em sua grande maioria, a ação de uma equipe dependia das ações das demais e trabalharam se ajudando,
compartilhando experiências e vivências. Um outro serviço também que a gente, como equipe de engenharia, desenvolveu foi a limpeza da chapa da torre, que foi um serviço assim, tanto quanto complicado pela altura, pela dificuldade, porque é uma chapa de cobre. Não se tinha uma receita do que aplicar, como limpar, então tivemos que fazer diversos testes. E no final das contas, a solução foi aplicar limão e sal. Mas a chapa, devido às condições que ela está exposta ao sol, à chuva, variação de temperaturas intensas, a gente não consegue paralisar a oxidação do metal. Por dentro, uma casa nova, arejada e ventilada. Um lar de adoração para as peças restauradas. O trabalho de restauro proposto para essa capela não é nada complexo. A capela tem uma ornamentação bastante singela, apesar de ter algumas intervenções que são um pouco complexas. Então a maior complexidade passa por esse detalhe, né, as várias intervenções que existem sobre esses elementos. Uma parte bastante interessante que a gente pode destacar, que foi o corpo do Senhor dos Passos, que ele foi refeito. Ele tinha uma estrutura anterior que era inadequada a ele, e a gente resolveu refazer essa estrutura sob as medidas do tronco dele, que é a imagem que a gente tem. Então todo esse corpo ele foi refeito, restabelecendo as medidas, vendo qual madeira que seria usada, e toda uma justificativa teórica e prática porque a troca desse corpo. E um novo Senhor dos Passos, recomposto e restaurado, saiu às ruas para, na tradicional procissão do encontro, estar com Maria durante a Semana Santa de 2014. É uma política da nossa empresa sempre trabalhar com mão de obra local. É óbvio que às vezes é um serviço mais especializado, a gente tem que buscar um outro profissional fora. A princípio foi com a Ana, que é carioca, e depois veio um pessoal de Minas, mas o resto da mão de obra era todo daqui, né? Então, alguns profissionais de Goiás Velhos que já trabalharam com a gente, mas de uma forma geral o pessoal local, né? Que é o pessoal que vai ficar e que vai cuidar da igreja daqui para frente, né? É uma oportunidade que nós tivemos de restaurar, de devolver à comunidade o que pertence a eles. E isso, com certeza, vai ser repassado para outras gerações. Estamos findando agora, nesse finalzinho de tarde, essa oficina de conservação preventiva de bens artísticos da nossa igreja de Corumbá de Goiás. Vieram para ver e viram, e receberam explicações, e nos visitaram em grupos. E ao mesmo tempo para nós é importante, como igreja, que é respeitado o caráter espiritual religioso. Essa igreja hoje é um exemplo de restauração. Aqui tratou-se da parte de engenharia e arquitetura e de todos os bens móveis integrados. E hoje, Nossa Senhora da Penha de França, de Alma Nova, faz pose para a história, pois a sua igreja, enfim, está restaurada. A história era muito linda, eu não sabia que tinha essa história. Nunca meu pai me contou, meu pai não sabia. Essa igreja vai ficar muito linda. Para abrigar também novas histórias, sempre floreadas pela simpática expressão "é só o ouro", para quando se gosta, se admira, se valoriza muito o que de melhor há. Trabalhar com Corumbá, trabalhar nesta restauração, é só ouro. É só ouro! Que a Nossa Senhora da Penha de França nos abençoe a todos e ofereça paz e felicidade. Amém. Só ouro! Obra coordenada e fiscalizada pelo IFAM, Goiás. Vídeo documentário realizado com recursos do Governo Federal.